A Bíblia fala a respeito de um homem que foi curado pelo cuspe de Jesus. Ele cospe, faz um lodo. E eu não vou fazer como o Mike Todd, não vou cuspir em ninguém aqui no palco. Se você não viu isso, não procure no YouTube depois. É nojento o que esse pastor fez há um mês atrás. Eu vou matar sua curiosidade. Ele chamou um voluntário. Quer ver? Não, tô brincando. Jesus. Cara, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele e ele é curado. Agora a parte mais extraordinária não é nem essa. A parte mais extraordinária é que, segundo alguns historiadores, era comum naquela época, quando alguém passava por um homem cego de nascença, por considerar que ele era amaldiçoado, cuspia no chão. Vem comigo, irmão, pelo amor de Deus. A vida inteira aquele homem ouve o som de um cuspir como sendo um sinal da sua rejeição. Então ele está andando desde criança e ele ouve pessoas escarrando e cuspindo. É amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. E ele cresce, ele é jovem, ele é adolescente, ele é adulto, ele é amaldiçoado. E ele ouve aquele som repetidas vezes, apontando para a sua suposta maldição. Até que um dia Jesus usa da vergonha dele para promover a sua cura. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. No lugar da vergonha, Deus tem dupla honra para nós. Pelo amor de Deus, igreja, me ajuda a pregar nessa noite. Você consegue imaginar quando ele ouve o cuspe de Jesus, aquele barulho, ele fala: é mais um que está me amaldiçoando. É no lugar da vergonha que Jesus estabelece honra. É no lugar da ferida que Jesus estabelece cura. É no lugar da morte que Ele traz vida. É no lugar, irmão, onde todo mundo olha para você e fala: não vai mais acontecer. Jesus fala: eu só estou começando. Você recebe isso? Sei que eu já falei milhares de vezes isso, mas pode ser novo para alguém. Quando a Kezinha estava grávida, teve bipolaridade gestacional. Nos últimos 3 meses da gravidez foi surreal o que a gente enfrentou. Psiquiatras, médicos, tratamento. Minha esposa perdeu a sanidade naqueles 3 últimos meses de gravidez, até que Cecília nasceu. E quando Cecília nasceu, ela foi curada na maternidade. Kezinha foi curada. E aí Deus deu um outro filho pra gente, o segundo, porque agora já está vindo o terceiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Inclusive, mano, eu esqueci completamente. Me ajuda a lembrar para a semana que vem. Eu não trouxe um livro para cá hoje. Não, estou falando sério, irmão. Cada livro que você comprar na semana que vem vai 100% para um projeto missionário. Se chama Chloe, está com 7 meses de gestação, vai nascer a qualquer momento. Ok? Deixa Deus te usar, mas fecha parênteses. Quando o Benício nasceu, eu saio do quarto um belo dia e está a Cecília fazendo o Benício dormir. E na hora, Deus me trouxe à memória como foi a gestação da Cecília. Deus falou comigo: filho, os seus milagres de ontem sustentarão os seus milagres de hoje. Irmão, olha para mim, eu estou quase terminando. Yes, sir. Tem algo imparável aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros, você venceu as dúvidas que começam normalmente com a família. Você venceu crises, você venceu a imigração, irmão. Eu vou te falar, vencer algumas crises é até fácil. Vencer a imigração, você pode estar com green card, você pode ser cidadão, irmão. Quando chega lá, você fala: oi, meu Deus, amor, a conta da internet está paga, está tudo em dia. Esse cara sabe o que eu comi ontem. Você venceu tanta coisa para chegar até aqui. Eu não vim te dizer nada novo nessa noite, eu só vim te lembrar do que você nunca pode esquecer. Deus jamais desistiu de você. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você está comigo? Verdade que a gente está semeando em tempos difíceis. E eu só tenho mais 4 minutos. Mas alguém recebeu algo de Deus essa noite? A gente está semeando em tempos difíceis, irmão.
principalmente a gente que é imigrante, você que está ouvindo de qualquer lugar do mundo, Japão, Itália, Argentina, Bolívia, Londres, Moçambique, Angola, Irlanda, Espanha, Califórnia, já somos mais de 8 mil famílias conectadas agora. A gente tem que ter esse entendimento que os tempos são difíceis, mas para a igreja isso não é uma má notícia, isso é maravilhoso. Tempos difíceis são a melhor estação para você semear. Eu vou falar de novo porque eu sei que parece uma frase de efeito, mas quem entende isso está rompendo. Tempos difíceis não deveriam ser uma circunstância que amedronta a igreja, deveria ser um convite para a gente governar. Tempos difíceis são tempos de aceleração. Irmão, olha para mim. Tempos difíceis são tempos de aceleração. A Bíblia diz em Gênesis 26 que no tempo da seca, Isaac semeou e ele colheu ainda naquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Agora é interessante que quando a gente vai lendo toda a história, a Bíblia diz que todo mundo desencorajava ele a semear. Os reis desencorajavam ele a semear, as pessoas próximas desencorajavam ele a semear, mas ele tinha uma palavra de Deus, e ele não está se movendo por circunstâncias, porque ele já recebeu uma palavra de Deus. A Bíblia diz que ele está semeando a despeito do solo, a despeito do tempo, a despeito das circunstâncias, a despeito da opinião dos outros. E a Bíblia diz que ainda aquele ano ele colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. E a Bíblia diz que os reis que estavam ao redor dele começaram a temer a força dele, porque ele começou a se tornar forte e poderoso demais. Então enviam comissários para falar com ele: Isaac, a gente está vindo aqui em missão de paz. A gente reconhece que você se tornou um homem forte e poderoso, e a gente só queria te lembrar que a gente é amigo, tá? Quando você está semeando, tem muita gente que duvida da tua semeadura. Mas quando a semeadura que foi feita, quando ninguém acreditava, ela acontece, nesse momento, irmão, é que as pessoas olham para a gente e falam: só Deus poderia ter feito o que ele fez. Só Deus poderia fazer o que esse cara está vivendo. Alguém já viveu um momento de romper sobrenatural? Levanta sua mão, me deixa te ver. Alguém viveu um romper sobrenatural na área financeira? Levanta tua mão e fica com ela estendida, não abaixe. Uau! Alguém já viveu um toque de Deus na área, na sua saúde? Continua com a tua mão levantada. Alguém viveu uma cura física nos últimos 2 anos? Levanta sua mão mais alto que você puder. Alguém viveu uma restauração na sua família, na sua casa, no teu casamento, relação com seus filhos? Levanta sua mão, por favor, onde você tiver isso. Agora olha ao teu redor, irmão. Olha ao teu redor, olha quantos milagres, olha quantas pessoas rompendo. Deixa eu te falar, irmão, Deus não parou de fazer. A pergunta é se a gente vai continuar esperando até que Ele faça. Deus não parou de fazer, irmão. Deus continua curando, libertando, prosperando. Deus continua se movendo. A pergunta para os imparáveis dessa noite é: qual é o seu limite de espera enquanto não se cumpre a sua promessa? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a liderar jovens, a gente começou a fazer trabalho com missionários na madrugada, a gente começou a fazer trabalho com moradores de rua. Eu virei para a Kezinha, eu falei: amor, se o pastor chamar a gente para ficar integral, eu vou largar tudo e a gente vai. A gente casou cedo, eu tinha 20, Kezinha tinha 17. E na época eu devia ganhar, sei lá, 6, 7 mil por mês. Eu falei: se o pastor oferecer até R$1.500, a gente vai largar tudo, a gente vai, já se prepara. Primeiro ano nada, segundo ano nada, terceiro ano nada, quinto ano nada, sétimo ano nada, 8º ano veio um convite: eu vou dar uma casa para vocês morarem, eu acho que R$600 ou R$800. Eu falou: tô dentro. Irmão, 8 anos eu chorei sozinho, perguntando se Deus havia esquecido de mim ou se Ele não queria mais me usar no ministério. Quando a gente é menino, a gente acha que o tempo do preparo é tempo de esquecimento, quando na verdade, para um Deus que passeia na eternidade, irmão, 10 anos são como nada para Ele. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Irmão, Ele não foi criado pela eternidade, Ele pariu a eternidade. A eternidade foi gerada nele. Então você consegue entender que um Deus, que Ele é Deus desde a eternidade passada, continua sendo Deus hoje e vai continuar sendo Deus até a eternidade futura, irmão. Quando Ele olha para uma crise que está durando 1 ano, a gente olha e fala para Ele: Deus, por que você se esqueceu de mim?
Eu imagino Deus pegando a timeline, comprimindo, e comprimindo, e comprimindo, e comprimindo, e falando: você está falando dessa vírgula aqui? Filho, o teu choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vou terminar porque vocês estão me deixando sozinho. Eu vou terminar, mas eu queria, em nome de Jesus. Eu amo os pentecostais. Eu não ouvi ninguém dizendo: ainda bem que eu vim, Jesus. Lá em Miami está rolando isso, hein? Do nada se levanta alguém: vamos lá, Murilão, ainda bem que eu vim, Jesus. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Porque aquele que sai cantando e chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu vou finalizar e eu queria te convidar para a gente ativar, provocar alguns milagres aqui nessa noite, amém? Tem alguém que precisa de cura na sua área física? Alguém precisa de um toque de Deus na sua área física? Amém. Tem alguém aqui que precisa de um favor financeiro de Deus? Precisa de um romper em alguma área da sua vida, sem constrangimento? Levanta a mão, por favor. Ok. Você quer ver como os milagres eles precisam ser provocados? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está com uma conta de luz cortada hoje? Levanta sua mão, sem vergonha, sem constrangimento. Você tem que ser vulnerável para viver o teu milagre, irmão. Tem alguém? Levanta sua mão, não estou conseguindo te ver. Sem constrangimento. Só não me procura no final. O que aconteceu, eu estou falando sério, aconteceu isso em Miami, e Deus começou a mover absurdo, e Deus começou, irmão, só para você ter uma ideia, uma viúva saiu com um carro no final do culto, ela veio com o esposo para a América, ele não aguentou a pressão da América, com alguns meses de América, ele se jogou do 33º andar de um prédio. Essa mulher sustentou as 2 filhas na fé. Hoje ela é voluntária da nossa igreja, faz parte da nossa igreja. As filhas são apaixonadas por Jesus, servem na nossa igreja. E aí um belo dia, no culto como esse, alguém se lembrou da viúva, e o favor de Deus veio para a casa dela, porque alguém entendeu que não só basta esperar por uma resposta de oração, você precisa em algum momento se tornar a resposta de oração de alguém. Você está comigo? Então vou perguntar mais uma vez: tem alguém que está com uma conta de luz cortada aqui hoje? Levanta sua mão em nome de Jesus, sem vergonha, sem constrangimento. Gente, vocês são muito prósperos, eu tenho que vir mais para Orlando. Tem alguém que foi despejado da sua casa nessa semana e precisa de um romper financeiro? Você? Vem cá, lindão, então, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que quer ser canal de Deus na vida desse cara aqui agora? Tem algum empresário? Tem alguém? Você? Amém, vem cá então. Dá um abraço dele aqui. Vem cá, você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Aleluia! Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Gui, chama ele aí. Você já passou provação financeira em algum momento? Já passou humilhação por conta de privação financeira em algum momento? Passou alguma necessidade em algum momento? Vou te falar, só quem ouviu o cuspe durante muito tempo celebra quando vê isso gerando a cura na vida de alguém. Irmão, sabe quando a gente vai viver um avivamento numa nova medida? É quando a dor do outro começar a ser a minha também. Ser imparável não é só pedir: Deus, diminui as minhas pressões, é pedir: Deus, me dá mais carcaça para suportar o que está acontecendo, me mostra quem precisa. Uma palavra que fala a respeito de encontros que mudaram a minha vida. Se a gente for analisar os evangelhos e o que a palavra de Deus diz a respeito da vida e do ministério de Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro com Ele foram completamente transformadas. A gente vê pessoas que foram ao encontro dele, e a gente vê também pessoas que Jesus foi ao encontro delas, mas em todas essas vezes, quando esse encontro aconteceu, houve algo diferente. Sabe,
Eu fiquei hoje à tarde meditando um pouco sobre alguns milagres que aconteceram na vida de Jesus. E eu tentei me colocar no lugar daquelas pessoas que estavam na expectativa de receberem um milagre. Para a gente é completamente diferente, porque nós já nascemos ouvindo falar a respeito de Jesus. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, então quando a gente nasceu, cada pessoa que está aqui já ouviu falar a respeito dele. Mas eu quero te convidar a imaginar comigo as pessoas naquela época. Jesus não existia. Na verdade, quando as pessoas começaram a ouvir falar a respeito de um homem que realizava curas e milagres, no coração daqueles que precisavam de um milagre nasceu uma esperança. Diga comigo assim: quando Jesus veio à terra, nasceu sobre os homens uma esperança. Eu quero te convidar e que você possa, em nome de Jesus, imaginar comigo como era naquela época, por exemplo, a vida de um leproso, de um cego, ou de qualquer outra pessoa que na Bíblia a gente ouve falar a respeito de como foi transformado por Jesus. Eu fiquei imaginando naquela época um cego que nunca havia enxergado, até que alguém chega para ele e diz: olha, eu não sei se é verdade, mas estão falando por aí que existe um homem, o nome dele é Jesus, e ele é capaz de curar aqueles que nunca enxergaram. Eu fiquei imaginando um leproso que não pode mais ver a sua família, ele não pode mais ter contato com as pessoas que ele ama, porque ele tem uma doença que naquela época era tão rejeitada que as pessoas que tinham a lepra precisavam viver à parte de tudo. Imagina quando chegou pela primeira vez ao coração de um leproso a notícia de que existe um homem capaz de curar a tua lepra, existe um homem capaz de curar o teu sofrimento. Você consegue imaginar a esperança que brotou sobre toda a face da terra quando começaram a falar a respeito de Jesus? Agora eu comecei a imaginar aqueles homens indo em busca dele, aqueles homens indo em busca do primeiro encontro com Jesus. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite diz respeito à expectativa que nós temos desse encontro. Cada pessoa que está aqui já teve um encontro importante que mudou completamente a sua história. Sabe, eu poderia falar inúmeros encontros que eu tive aqui, que eu fui completamente ansioso. Eu acho que o encontro mais recente que eu tive foi alguns dias atrás, nesse mesmo palco, quando eu experimentei a consagração pastoral, e alguns de vocês estavam aqui. É interessante porque quando eu me arrumava em casa, eu estava botando uma roupa, o pastor Felipe até brincou, falou que eu estava vindo como se estivesse vindo para um casamento. E eu estava tomando banho, eu estava me arrumando, e eu só pensava em uma coisa: eu vou estar cercado de homens nessa noite, inúmeras pessoas vendo a minha consagração. Só que existe um encontro marcado que vai muito antes do calendário ou da agenda dessa igreja. Existe um encontro marcado com o Criador da minha vida, aquele que escreveu a minha história. Já existia um anseio da parte dele para que esse dia acontecesse. Sabe, meu coração estava com expectativa para esse encontro, não só pelo que os homens viriam, mas porque eu sabia que naquele momento, quando os pastores da minha igreja derramassem uma unção sobre a minha cabeça, se cumpriria uma palavra que Deus bradou desde antes da eternidade, quando Ele disse assim: André, eu tenho projetos e sonhos a seu respeito, e por mais que você ainda não os conheça, eu sou fiel para cumprir cada um deles. É desse Jesus que eu quero falar nessa noite, e eu te convido em nome de Jesus a abrir o teu coração para a verdade do Evangelho, porque só Ele é capaz de transformar as nossas histórias. A gente ouve falar a respeito de Jesus curando enfermos, e talvez o nosso problema não seja a enfermidade, mas Jesus não é apenas aquele que cura quem está doente. Jesus é aquele que traz sentido a qualquer pessoa na face da terra. É muito mais do que curar uma enfermidade que sangra, é muito mais do que fazer você voltar a enxergar, é trazer sentido à tua existência, porque sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Jesus é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, Ele é o Filho de Deus que foi prometido, e Ele veio para salvar você e a mim. É desse Jesus que eu quero falar nessa noite. Quantos aqui têm fome e sede de ouvir falar sobre esse homem? Existia expectativa em cada encontro. Ei, vem comigo, imagina aquele homem completamente cego. Imagina ele chegando, eu quero viajar um pouco aqui, vem comigo.
Imagina ele chegando para algum amigo e falando assim: cara, eu ouvi falar a respeito de um homem, o nome dele é Jesus, eu preciso que você me leve até ele. Imagina esse homem arrumando todas as coisas. No dia seguinte o amigo dele bate na porta: você está pronto? Tô. Você consegue imaginar a ansiedade no coração desse homem para esse encontro? O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite diz respeito à expectativa que cada um de nós tem quando acontece esse primeiro encontro. Imagina aquele homem caminhando, e aí ele chega até uma cidade, e aí o amigo que está levando ele diz assim: ei, eu acho que é ele. Ele é diferente, ele está falando e as pessoas param para ouvir. Cara, eu acho que a gente encontrou Jesus. Imagina a ansiedade daquela pessoa que nunca enxergou, sabendo que ele está a alguns passos de encontrar alguém que pode ser a resposta para tudo aquilo que ele precisa. Você consegue entender? É muito mais do que ouvir falar de uma religião que está em todos os canais de TV. É muito mais do que ouvir falar de uma religião que é ensinado nas escolas. Aqueles homens puderam experimentar pela primeira e única vez o próprio Deus em forma de homem caminhando sobre a terra. Eu quero te levar para o coração daquele cego que, quando chegou diante de Jesus pela primeira vez, você consegue imaginar a batida do coração dele e saber que ele estava diante da única pessoa capaz de trazer sobre ele aquilo que ele precisa? Você consegue imaginar a ansiedade do leproso ao saber que ele estava próximo? Você consegue imaginar a ansiedade daquela mulher que há anos sangrava quando ela viu que Jesus estava passando no meio daquele lugar? Ela sabia que em alguns passos, quando ela tivesse o primeiro encontro com ele, tudo podia mudar. Eu quero falar nessa noite do único encontro capaz de transformar toda uma geração, o único encontro capaz de trazer sentido e existência para cada um de nós, o único encontro capaz de mudar completamente a tua história entre antes e depois dele. O único capaz de fazer isso se chama Jesus, e ele está aqui nessa noite. Para alguns de vocês que estão me ouvindo, essa noite é a noite que você vai ter o seu primeiro encontro com ele. A boa notícia é que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu comecei a lembrar nessa tarde, eu falei: Pai, traz à minha memória encontros que eu tive que mudar a minha vida aí. Eu quero falar sobre talvez o encontro que eu tive que mais me impactou depois da minha conversão. Sabe, há 4 anos atrás eu recebi a notícia de que eu ia ser pai. E é interessante porque enquanto a barriga da nossa esposa vai crescendo, a pastora Maria já está no 3º filho, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe um encontro marcado com aquela criança. E aí, quando a Kezinha já estava com alguns meses de gestação, a gente enfrentou um dos momentos mais difíceis da nossa história. Kezinha teve um princípio de parto prematuro, e ela teve que tomar uma série de medicações, e a gente lutando para manter a criança. E eu enfrentei a maior história de dificuldade na minha casa. Eu enfrentei dificuldade financeira, eu enfrentei momentos de dificuldade na saúde de Kezinha. Só que existia um encontro marcado entre eu, Kezinha e aquela criança. Eu não consigo compartilhar com vocês tudo o que eu senti naquele dia, mas eu sei que quando chegou naquele dia que estava marcado para Cecília nascer, eu lembro que todo mundo estava olhando um para a cara do outro, e a gente não sabe nem muito o que falar. A gente coloca a roupa, eu com as minhas mãos frias, eu sentado no carona do carro, meu pai dirigindo, até que a gente chega no hospital. O médico me chama para entrar na sala, coloca as roupas. Eu sabia que daqui a alguns minutos eu teria o maior encontro da minha história. Aquela criança nunca soube quem eu era, mas eu estava esperando a minha vida inteira para poder vê-la pela primeira vez. Aquele encontro para mim trouxe sentido a muita coisa. Sabe, eu lembro que Kezinha estava dopada porque ela fez a cirurgia cesariana, e eu olhava desse lado, Kezinha serena, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, enquanto do outro lado os médicos estavam tirando Cecília. E quando eu vi aquele choro pela primeira vez, aquele primeiro encontro com Cecília trouxe sentido a tudo que eu sempre sonhei. Se Cecília pudesse falar, eu acho que ela ia olhar para mim e ia falar assim: quem é esse cara que está me olhando? Mas no meu coração o que vinha era só: essa menina não tem ideia, mas ela entrou na minha vida para mudá-la completamente. Cada encontro importante da nossa vida, ele é suficiente para mudar completamente toda a nossa história. A partir dali, com Jesus não é diferente. Eu vim falar de um encontro que quer mudar completamente a tua história.
Aleluia. Essa noite é noite de encontro, meu irmão, eu creio nisso. Agora eu quero trazer você sobre uma outra perspectiva, porque todo mundo que se aproxima de Jesus tem expectativa de que algo aconteça. Agora, qual a expectativa de Jesus quando ele se aproximava de alguém? Você já parou para pensar nisso? Pessoas iam em busca de cura, pessoas iam em busca de transformação, pessoas iam em busca do mover sobrenatural que fluía através dele. Mas quando alguém se aproximava de Jesus, qual era a expectativa que ele tinha nesse encontro? Eu creio que a expectativa de Jesus, quando olhava para cada pessoa que se aproximava, era de que mais um filho vai voltar agora à presença do Pai. Jesus veio para um propósito, e esse propósito é reconciliar o Pai com cada um de nós. O filho pródigo fala muito bem a respeito disso. Jesus, ele compartilha a respeito de uma parábola que fala de um filho que abriu mão de tudo que tinha, e vocês já ouviram falar isso inúmeras vezes. O filho pródigo pegou a parte da herança dele, Carol. Você pegar a parte da herança do seu pai enquanto ele ainda vive, é como você dizer que para você ele não existe mais. Pai, eu quero a parte da minha herança e eu vou viver a minha vida. Aquele filho, ele saiu em busca do que ele queria. Só que a Bíblia diz que depois de algum tempo ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido as esperanças. Ele estava tão mal que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Quando esse filho pensa em voltar para a casa do pai, a expectativa que ele tinha no encontro com o pai era só de ter um lugar para dormir e para comer. A Bíblia diz que quando ele ia em direção ao pai, ele começou a pensar nos discursos que ele falaria, ele começou a pensar nas desculpas que ele daria. Agora, quando o pai vê pela primeira vez aquele filho retornando, a expectativa que o pai tem no encontro é completamente diferente. O pai diz: aquele que eu achava que já estava morto reapareceu. Eu quero fazer a maior festa possível para celebrar, porque eu entendi que meu filho estava morto e hoje eu vejo que ele vive. Expectativa do encontro de Jesus comigo e com você nessa noite está lá na palavra dele em Colossenses capítulo 1 do 21 ao 23, e diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A palavra de Deus diz que mediante a morte de Jesus naquela cruz, cada um de nós agora se apresenta diante dele, livre, santo e livre de qualquer acusação. Sabe qual a expectativa de Jesus quando ele tem o primeiro encontro com cada um de nós? Na verdade, a expectativa é que sonhos que ele sempre teve com a gente voltem a pulsar dentro do nosso coração. A gente pode mudar os planos, a gente pode caminhar por caminhos que não são os deles, a gente pode sonhar os sonhos que não são de Deus, mas os sonhos dele a nosso respeito, eles nunca mudam. Eu compartilhei esses dias aqui com jovens que eu tenho vivido sonhos que nem eu sabia que eu tinha, mas Deus já tinha cada um deles para mim. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele compartilha do que está no coração dele com o nosso coração. Você sabe o que significa concordar? Concordar vem do termo concordes, significa dois corações alinhados, dois corações próximos. O Evangelho de Jesus, ele quer muito mais do que a gente concordando com os sonhos dele. Jesus veio para que o coração de Deus bata dentro de nós. Os sonhos de Deus vão nascer dentro de você. Eu não vim aqui para falar a respeito de sonhos que ele tem para você. Eu vim aqui só para trazer a tua memória, porque dentro do teu coração você sabe quais são. Eu vim aqui para dizer, geração do avivamento, vamos nos colocar de pé, porque toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a terra aguarda para que a gente se conecte ao que já está no coração dele, desde antes da gente vir a essa terra. Existe um projeto de Deus e você faz parte disso. Deus não te chamou para ser um espectador da sua glória, Deus te chamou para ser um agente da glória dele. Deus não nos chamou para ficar apenas assistindo o que Ele faz através de outros, mas Deus te chamou para te inspirar e para que você seja a resposta de oração para o outro.
Sabe desses encontros que Jesus promoveu enquanto estava aqui? A palavra de Deus diz que o mundo tentou apagar a luz, mas Jesus venceu a morte. Agora a luz que o mundo tentou apagar brilha dentro de cada um de nós. Ninguém pôde apagar a vida de Deus, porque agora ela vive dentro de cada um de nós. Jesus compartilhou da sua vida comigo e com você, e tudo isso nasce de um encontro. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Vocês estão comigo, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 17. Coríntios 5, 17. Todos acharam, amém? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, mas Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Presta atenção, porque isso é poderoso. Isso diz respeito a toda a sua casa sendo salva através da tua vida. Olha só o que a palavra de Deus diz: portanto, nós somos então embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nós suplicamos: reconciliem-se com Deus. Porque Deus tornou o pecado por nós, aquele que não cometeu pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você pode celebrar isso, meu irmão? Deus tornou o pecado aquele que nunca cometeu pecado, para que nós pudéssemos ser considerados justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus não só nos reconciliou com o Pai, mas agora Ele compartilha esse ministério com cada um de nós. Você quer saber qual é o teu chamado? O teu chamado é ser um reconciliador. O teu chamado é conectar pessoas ao coração do Pai. O teu chamado é ganhar toda a tua casa para Ele. O teu chamado é você transformar por onde você passar. Você foi chamado para ser exatamente o que Jesus era, um reconciliador. Agora, falar de chamado, de paternidade de Deus é tão difícil. Mas eu costumo dizer que nenhuma mensagem merecia ser pregada se não tivesse a paternidade de Deus como centro dela. Não tem sentido falar de evangelho genuíno se não falarmos do amor furioso de Jesus por nós. Não tem sentido a gente viver em busca de promessas quando a gente entende que na verdade a maior promessa já se cumpriu e diz respeito àquele que viria e que transformaria toda a história. Jesus, Ele já veio, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. A gente só precisa mudar a perspectiva, sabe? Mateus 5 fala a respeito da pesca maravilhosa. Olha só que coisa impressionante. Mateus 5 fala que os homens estavam ali pescando e eles não estavam pegando nada, até que Jesus aparece e diz aonde eles devem lançar as redes. Você já conhece essa história? Eles lançam a rede e a pesca é sobrenatural. Só que logo depois a palavra de Deus diz que eles receberam o chamado de Deus, arrastaram os barcos até a areia, deixaram fora as redes e os barcos e seguiram Jesus. O evangelho que só tenta vender pra gente as promessas de Deus diria o seguinte: meu irmão, se você buscar a Deus, tudo que você faz vai prosperar e todas as promessas vão se cumprir, e realmente isso vai acontecer, isso é fato. Mas o evangelho genuíno de Jesus diz: quando você tiver o primeiro encontro com Ele, você vai perceber que nada tem mais valor do que segui-lo. Pedro percebeu que mais do que a pesca maravilhosa, era Jesus que realizava todas as coisas. Sabe, às vezes a gente está tão preso a algumas coisas, que se Jesus fizesse uma pesca maravilhosa, a gente diria: Jesus, você pode permanecer do meu lado para que todas as vezes que eu lance a rede, essa pesca seja maravilhosa.
Sabe, Jesus, você pode ser meu sócio numa empresa de pesca. Jesus, por que você não continua aqui ao invés de fazer o que você foi chamado? Mas a gente vai ser muito rico e eu compartilho contigo tudo que a gente ganhar. Preste atenção, Jesus não é um amuleto para declarar que tudo que você faz é abençoado. Jesus, ele torna você abençoado pelo que você é. As pessoas que seguem a Jesus, eles recebem as bênçãos, porque quando você caminha ao lado dele, as bênçãos te seguem. É desse evangelho que eu estou falando. É desse evangelho. Eu preguei no domingo e eu compartilhei sobre isso. E é interessante porque quando a gente fala da importância de Jesus e da importância de algumas promessas, algumas pessoas fecham até o coração, porque é muito mais suave ao nosso coração ouvir falar a respeito do que ele vai fazer. Preste atenção. Não existe nada mais suave do que ouvir falar a respeito do que ele já fez. Ele foi colocado numa cruz, ele foi humilhado, ele recebeu sobre si os meus pecados, os seus pecados. Preste atenção, eu vou te falar a respeito da maior promessa que a palavra de Deus fala a respeito da reconciliação de mim e de você através da morte do seu filho. Fala a respeito de uma cruz que foi lavada com sangue de alguém que nunca cometeu pecado. O evangelho genuíno fala a respeito de pessoas que nunca teriam acesso à presença de Deus, mas foram restauradas. Nós fomos reconciliados. Então não somos mais escravos, mas agora através dessa cruz, reconciliados com Deus, participantes em Cristo, agora nós somos chamados de filhos. Quando a gente entende o peso da paternidade de Deus, algumas bênçãos parecem tão pequenas diante da presença dele. André, você não gosta das promessas de Deus? Eu sou apaixonada por elas, porque tudo que sai da boca dele é bom. Mas eu entendi que enquanto eu caminhar com ele, filho, caminha ao meu lado. Pai, e as bênçãos? Elas nos seguirão. Filho, caminha comigo, pai, mas e as promessas? Fica tranquilo, elas nos seguirão, porque é impossível as bênçãos de Deus não caminharem em busca daqueles que o seguem. A gente não pode inverter essa ordem. Sabe, a palavra de Deus fala algo interessante demais. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas eu percebi que nós nos tornamos a geração do acréscimo, porque muitas vezes nós ficamos correndo mais atrás daquilo que já foi prometido, que vai ser acrescentado, do que o que de fato tem importância nesse evangelho. Ei, preste atenção. Ansiar por um encontro com Jesus é a única coisa que traz sentido para nós, porque todas as coisas vêm junto com Ele. Você precisa de cura, é impossível permanecer na presença dEle e não ser curado. Você precisa de restauração na tua casa, é impossível você estar se relacionando com Ele e a sua casa não ser restaurada, porque isso fugiria da natureza de Deus. Deus, Ele reconcilia todas as coisas. Aleluia. Quantos aqui se alegram em ouvir falar a respeito desse Deus? Quantos aqui se alegram ao ouvir falar a respeito dessa cruz que nos libertou? Sabe, tem tudo a ver com Jesus e não tem tanto a ver com a cruz. Eu vou te explicar o porquê. Deus compartilhou algo comigo que eu tenho falado em algumas oportunidades a respeito do quanto nós supervalorizamos a cruz e subvalorizamos o sacrifício dele nela. Preste atenção. Você tem ideia de quantas pessoas foram crucificadas antes de Jesus? Milhares de pessoas foram crucificadas naquela cruz. Você tem noção de quantas pessoas foram crucificadas depois da morte de Jesus? Milhares de pessoas em toda a terra foram crucificadas depois da morte dele. E você sabe o que mudou? Nada mudou. Porque o que tem de poderoso não é a cruz, mas é Jesus pregado nela. Jesus naquela cruz mudou completamente a história. O sangue de Jesus naquela cruz mudou todas as coisas, porque há poder no corpo dele repartido, há poder no sangue dele e há poder no nome dele. É tudo sobre Jesus. Sabe, eu tive uma experiência essa semana. Eu te peço só mais alguns minutos, eu já estou encerrando. Eu
Eu tive uma experiência essa semana que me marcou demais. Eu recebi uma ligação no meio da organização da conferência e eu corri para Cabo Frio para estar ao lado de alguém que eu amo como um irmão para mim. Eu recebi a notícia de que a mãe dele tinha morrido. E eu corri para lá e eu fiquei olhando ele, chorando. Eu estava ali, você não tem palavras para consolar alguém com a dor de uma perda, você não sabe o que falar. E eu olhando ele ali, eu fiquei a todo tempo do lado dele, eu carreguei o caixão junto com ele, eu dei um abraço para ele, mas eu não consegui falar nada que trouxesse consolo para o coração dele. Sabe o que eu percebi? O ser humano não está preparado para a dor da separação. Você concorda comigo? Agora hoje eu entendi algo. Nem o próprio Deus estava preparado para a dor da separação. Você sabe por quê? Porque o Evangelho genuíno de Jesus diz respeito a um pai que não aceitou a separação dos seus filhos e foi até o inferno para resgatá-los e trazê-los para perto de si. Você quer ter noção do quão furioso é o amor de Deus por você? É tão furioso que ele foi lá no inferno e ele disse: ei, morte, doenças, enfermidades, vocês não têm mais autoridade porque eu me dou no lugar deles. Vocês não têm mais autoridade sobre os meus filhos. Você quer saber o quão furioso é esse amor? Leia Isaías 53. A palavra de Deus diz: certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Sabe, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus foi afligido, ele foi humilhado, mas através daquela morte, um pai furioso invadiu o inferno e trouxe de volta para si os filhos que ele nunca desejou perder. André, por que a gente então se separou de Deus? Porque o homem desejou isso, o pecado fez isso. Mas a vontade de Deus foi fazer com que céus e terras se movessem, mas trazer de volta para si aqueles que nunca deveriam ter ido para longe. Eu vim nessa noite falar de um encontro que para muitos de nós se chama redenção. Redenção fala de resgate. Você sabe o que é um resgate? Resgate é quando alguém vai em busca de tomar de volta o que antes era seu. Quando a gente entende a redenção dessa forma, tudo muda. A nossa redenção em Cristo é porque na verdade Ele tomou de volta aquele que sempre foi seu. Quando você aceitou a Ele, a redenção de Deus sobre a tua vida trouxe de volta a você, porque você nunca deveria ter saído de lá. Quando eu pela primeira vez há 10 anos atrás levantei a minha mão e reconheci Ele como Salvador, eu não tinha ideia de quão poderoso era essa decisão, mas a minha história foi transformada, porque as doenças passaram a não ter mais autoridade sobre a minha vida, as enfermidades. Meu irmão, preste atenção, quando a gente volta para os braços do Pai, a única pessoa capaz de definir quem nós somos é o Pai. A única pessoa capaz de dizer para onde nós vamos é o Pai, porque não existe ninguém que tenha mais prazer de dar algo aos filhos do que o próprio Pai. Se você puder gravar uma coisa de tudo que eu tentei falar nessa noite, que haja no teu coração a certeza de que Deus é muito mais do que alguém soberano e que pode dar todas as coisas, porque de fato Ele é. Mas mesmo sendo tão grande, Ele se fez tão pequeno para demonstrar que acima de tudo isso, Deus é Pai e Ele ama estar perto dos seus filhos. Eu estava falando com o Veríssimo ali no lounge, eu falei: Veríssimo, eu reparei algo hoje. O que a gente mais ouve falar é que a nossa geração está sendo cercada de pais que não têm tempo com os filhos e tentam comprá-los com presentes. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? Talvez a tua infância tenha sido assim. Talvez por conta dos desafios da vida você sem querer esteja sendo assim com teu filho. Tem momentos que eu tenho que parar para perceber o quanto de tempo de qualidade eu estou com Cecília, porque se a gente não perceber, a gente entra num ativismo. Todos aqui concordam que não tem sentido a gente abrir mão de tempo com os filhos e enchê-los de presente? Amém? Quantos concordam? Sim ou não? Mas sem perceber, muitas vezes é esse tipo de relação que a gente busca no Pai. O Evangelho de Jesus não diz respeito a celebrarmos o presente do Pai. O Evangelho genuíno de Jesus diz respeito a celebrarmos a presença do Pai. Se você está aqui nessa noite, se você está até agora me ouvindo falar, é porque existe dentro de você uma fome que só Ele pode te saciar. Se você está até agora me ouvindo falar e você está tão
ligado em tudo que sai da minha boca, é porque você sabe que existe uma verdade nessa palavra, e essa verdade é: nada dá mais prazer a alguém faminto por Deus do que relacionamento com Ele. Nada. Quando a gente terminou o período de adoração, eu te desafio, me diz uma promessa que você ficou na sua mente pensando, me diz algo que você ficou pedindo a Ele durante todo o tempo. É impossível, porque quando Ele vem, quando Ele vem é tão constrangedor, a gente só quer diminuir, sentir a presença dEle, a gente só quer curtir a presença dEle. É tão bom quando Ele vem, é tão bom quando Ele vem. A Bíblia em alguns momentos fala a respeito dEle e do Espírito Santo. É como um som de muitas águas, é como um vento furioso que entra e muda completamente a atmosfera. Você pode entrar nesse lugar daqui a 3 horas e ele vai ser vazio e escuro. Você pode ter vindo aqui um pouco antes dessa conferência, tinha gente correndo para todo lugar. Mas o que torna esse ambiente tão poderoso é quando a presença do Pai vem. Aí Ele muda tudo, porque a gente começa a se sentir pequeno e Ele se torna cada vez maior. Todas as vezes que eu vou pregar e a atmosfera de Deus muda o ambiente, eu subo com tanto temor. Eu compartilhei com alguns jovens uma vez, eu fico sentado ali onde Ele está e meu coração fica tão apertado, porque quando Ele vem, a gente tem a certeza de que nada mais importa. Nada mais importa. É sobre esse evangelho que eu vim compartilhar sobre você, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus ensinava a respeito da sua palavra, pessoas eram curadas e manifestações sobrenaturais aconteciam. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto a gente compartilha da palavra dele, mesmo que você não perceba, declaro em nome de Jesus a cura de Deus fluindo sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus libertação fluindo sobre a tua vida, pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra que sai da boca dele. Sabe, esse evangelho genuíno, ele é maravilhoso, e ele diz respeito a um pai que tem saudade de estar perto dos filhos. E eu prometo que eu estou fechando. Eu quero falar sobre 2 encontros. 2 encontros. O primeiro está em João 3, fala a respeito de Nicodemos procurando Jesus à noite. E o segundo está em João 4, logo em seguida, e eu creio que não é por acaso que o autor colocou um do lado do outro. João 4 fala a respeito daquela mulher samaritana que estava com sede ao lado do poço. Vocês estão comigo? No primeiro encontro fala a respeito de Nicodemos, o mestre da lei, indo até Jesus e fazendo algumas perguntas para ele. Nicodemos diz: mestre, eu reconheço que você é mestre, porque é impossível alguém fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Me diz, como eu posso ter acesso ao reino de Deus? E Jesus diz: é impossível ter acesso ao reino de Deus, é impossível sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: mestre, como eu posso nascer de novo sendo eu já velho? E Jesus responde: sabe, vocês têm visto e testemunhado de tudo aquilo que acontece, e vocês não têm entendido. Como você vai entender se eu te falar a respeito das coisas do alto? Nicodemos, para que um homem discirna as coisas espirituais, é necessário nascer de novo. Para que nasça então um homem espiritual? E Jesus faz uma comparação do novo nascimento do Espírito Santo com o vento. Ele diz: os filhos de Deus são como o vento que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Em João 4 a gente vê um outro encontro completamente diferente, porque no primeiro Nicodemos foi até Jesus, no segundo Jesus foi até aquela mulher, e aquela mulher está sentada no poço e ela tem sede, e Jesus chega para ela e diz: você pode me dar de beber? Mas você é judeu? Ela responde: como você pode estar aqui comigo? Naquela época os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, existia uma ojeriza entre o povo. E para resumir toda a história, Jesus diz: mulher, se você soubesse quem te pede água, a água que eu tenho para te dar de beber fará com que você nunca mais sentir sede, fará com que você nunca mais sinta sede. Aquele que beber da água viva que eu tenho para dar, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, em João 3 e em João 4 dizem respeito a 2 encontros, e um deles alguém completamente valorizado na sociedade, alguém que tinha status, alguém que tinha boa reputação. Em João 4 fala a respeito de uma prostituta, alguém que se escondia da sociedade e que ninguém levava fé.
João 3 fala a respeito de um mestre da lei, alguém que tinha total conhecimento da palavra. João 4 fala a respeito de uma mulher que pouco sabia a respeito da lei. João 3 fala a respeito de alguém que, por mais que conhecesse toda a palavra, estava com sede de ver a manifestação real da palavra que conhecia. João 4 diz respeito a uma mulher que não tinha a menor ideia que aquele encontro ia mudar completamente a sua história. Em João 4, Jesus fala a respeito do novo nascimento, comparando a água. Em João 3, Jesus fala do novo nascimento comparado ao vento. Sabe, o que isso tem de igual, André, em todos esses dois encontros? Os dois falam a respeito de um novo nascimento, a única coisa capaz de transformar completamente quem nós somos. Se você quer ter acesso ao reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, é necessário que nasça de novo. Como eu posso nascer de novo? É muito simples. Nascer de novo não diz respeito a mudar a sua roupa. Nascer de novo não diz respeito a mudar o seu linguajar. Nascer de novo não diz respeito a você se revestir de tradições evangélicas. Nascer de novo não diz respeito a você fazer parte de uma nova religião. Nascer de novo não tem nada a ver com uma transformação estética. Sabe, eu tive uma visão da nossa geração. E Deus me mostrou a nossa geração como sendo várias lagartas que passaram pela metamorfose e foram transformadas em borboletas. Eu não estava entendendo nada do que Deus estava me mostrando. E Ele trouxe para mim o discernimento. Ele disse assim: filho, essa geração transformada por fora, se não experimentada a realidade do novo nascimento, é como uma geração de borboletas que até parece como uma borboleta, mas não tem liberdade para voar. Novo nascimento diz respeito a você ser completamente transformado por dentro, independente de como você é por fora. Novo nascimento diz respeito a ter a mesma natureza que Jesus tem, diz respeito a ter a mesma unção sobre você que estava sobre Jesus, diz respeito a você caminhar da mesma forma que Jesus caminhava, diz respeito a você ter a mesma autoridade que Ele tinha. Nascer de novo significa Cristo nascendo em nós, a ponto de não ter mais diferença entre aquilo que nós somos e aquilo que Ele é. Aleluia. Sabe, novo nascimento diferencia a multidão dos filhos. Porque a vida de Deus, as bênçãos de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento não está disponível para quem caminha com Ele, mas está disponível somente para aqueles que creem nele. A multidão caminhava em busca de pão quando Jesus chegava. A multidão quis tornar Jesus rei. A multidão ficava em torno dele porque ele alimentava aquele que tinha fome. Jesus então no Sermão do Monte traz uma palavra dura e a multidão se dispersa. Sabe o que isso me mostra? A multidão só continua em busca dele enquanto ainda existe pão, mas os filhos continuam porque celebram a presença dele. Quando ele diz para os discípulos: vocês querem ir junto com eles? Pedro então responde: mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu amo Jesus não pelo que Ele me dá, eu amo Jesus pelo que Ele é. Aleluia. Você pode celebrar a vida de Deus muito mais do que o que Ele nos dá, aquilo que Ele já deu por nós. Jesus deu tudo o que Ele tinha, tudo. Jesus foi até o final. Jesus, Ele foi morto como uma ovelha num abatedouro. Jesus, Ele foi até o final, mas existia no coração dele uma certeza: vale a pena, porque esse encontro com você aconteceria hoje. Esse encontro aconteceria. E eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir sua Bíblia comigo no último texto que nós vamos ler hoje. Abra comigo em Romanos 6. Eu quero convidar todos vocês para que a gente junto possa ler essa palavra. Essa palavra, ela tem poder para transformar as nossas histórias, amém? Meu pastor costuma dizer que evangelho não é anestesia, evangelho é transformação de vidas. É muito mais do que uma promessa para deixar você calmo, é uma palavra para mudar a tua vida. Isso é evangelho. Abra comigo Romanos 6:4. Romanos 6, mídia, me ajuda aí, a gente vai do 4 a 11, ok?
E eu quero convidar vocês a lerem isso junto comigo em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos ler algo que para o inferno foi algo tão destruidor, porque depois do que Cristo fez naquela cruz, não existe mais peso de condenação sobre aqueles que creem nele, não existe mais julgo sobre aqueles que creem nele. A morte não tem mais poder, as doenças não têm mais poder, por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Eu quero convidar você a ler junto comigo Romanos 6,4, todos juntos. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se da forma que fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia. Continua, diz assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando sabemos essa verdade, glória a Deus. Se for para ele, você pode aplaudir mais forte. Você pode aplaudir mais forte. Ele venceu a morte para te resgatar. Jesus venceu a morte para tornar você filho de novo, enxertado nele. Se existe júbilo na nossa boca, se existe alegria na nossa casa, se existe esperança no nosso coração, se existe convicção naquilo que nós cremos, se existe fé naquilo que nós pregamos, tudo isso é por causa dele, porque Cristo tornou possível todas essas coisas. A palavra de Deus diz: morte, onde está a sua vitória? Onde está a morte, as correntes que prendiam os meus filhos? Porque a morte foi envergonhada por Cristo naquela cruz. A Bíblia ainda vai além. A Bíblia diz o seguinte: Jesus triunfou sobre a morte, sobre os demônios e todas as autoridades do inferno, e fez de cada uma delas um escárnio público. Jesus envergonhou o inferno por minha e por sua causa. Existe um pastor chamado Paul Washer, e ele diz: eu tenho dado a Cristo inúmeras razões para que ele não me ame mais, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar quem ele é. Isso diz respeito a um pai que te ama do jeito que você é. Sabe por que Cristo nos ama? Porque antes da gente se tornar aquilo que a gente se torna sem ele, ele já nos amava. Quando eu cheguei diante dele, eu falei: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Hoje eu entendo que ele não viu o que eu me tornei, ele via aquilo que ele sonhou que eu fosse. Eu estou falando de um encontro que traz você para ser aquilo que ele sonhou que você fosse. Nova criatura significa abrir mão do que eu era para ser aquilo que Jesus deseja que eu seja. Se você deseja isso, meu irmão, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. A gente vai adorar aqui com a Laura, mas eu creio que a tua adoração vai ser diferente, porque existe em você convicção de que você é filho. Existe em nós motivos para celebrar a vida de Deus. Pai, eu te agradeço porque para aqueles que talvez tinham expectativas em relação a outra palavra, ela possa parecer dura, mas assim como aquilo que o Senhor compartilhava aos seus, eu creio que essa é a única palavra capaz de trazer para nós vida eterna, salvação, transformação. Pai, eu te agradeço porque eu creio que saiu da minha boca hoje um convite para que haja um encontro
que já foi sonhado por você desde aquela cruz. Eu creio que hoje nós veremos filhos voltando para os teus braços. Eu creio que hoje vai cessar todo choro, hoje vai cessar todo medo, toda ansiedade, toda angústia, porque é impossível estarmos próximos do Senhor e não sentirmos a tua presença. É impossível, Pai, ouvirmos a tua voz e o nosso coração não se acalmar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós declaramos que ele se chama Jesus e que o encontro dele com cada um de nós faz mais sentido a partir da palavra dele. Quantos aqui desejam a vida de Deus de uma forma que vai além do seu entendimento? Quantos aqui desejam a vida de Deus mais do que as promessas dele? Quantos aqui desejam a vida de Deus mais do que qualquer outra coisa? Eu quero te convidar então a adorá-lo como um filho faminto, com sede e fome de Deus. Bom, vamos lá, vamos começar? Bom, o tema de hoje do meu TED é sobre baleias, ideologia de gênero e pontes, ok? Eu vou repetir, se você quiser anotar, provavelmente vai ter alguma coisa interessante no meio do TED, são 15 minutos, alguma coisa boa você vai extrair dele, ok? Então o tema de hoje é baleias, ideologia de gênero e pontes. Na verdade eu vou falar sobre linguagem, cultura e futuro, mas ideologia de gênero está dando mais visualizações no YouTube. Então, eu falei, vou dar um upzinho nessa minha palestra, ok? Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para você falar para quem está do seu lado assim. Tô brincando, gente, a gente sabe que isso é chato. Ninguém gosta disso, ok? Se tem uma coisa que a gente não gosta é quando a gente está sentado e fala para quem está do seu lado. E aí o pastor fala uma frase enorme. Quantos aqui passaram por isso? Mas agora quem está com o microfone sou eu, ok? Então vamos lá, gente, falando sério, eu queria falar sobre tantas coisas aqui, eu queria falar um pouco sobre contracultura, e eu queria falar um pouco sobre subcultura também, mas eu quero falar sobre linguagem porque eu creio que é um dos maiores desafios da nossa geração para se conectar com o mundo lá fora. Sabe, uma coisa que eu acho interessante, se a gente for analisar friamente, pela perspectiva de quem não é cristão, a gente às vezes acha que está construindo uma cultura, quando na verdade a gente está construindo uma subcultura. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente pegar uma camisa e coloca a cara do Darth Vader, escrito que a força está com você e Efésios 6 embaixo, isso não torna você um crente cool. Se a gente pega algumas passagens bíblicas e tenta misturar com algumas coisas da cultura lá fora, não faz com que a gente seja uma igreja moderna. Porque ser uma igreja moderna nem sempre tem a ver com misturar culturas, mas com estabelecer uma nova. E é sobre isso que eu quero falar, vocês estão comigo? Sabe, construir uma cultura tem a ver com influenciar através do novo. Deixa eu falar algo aqui que pode chocar algumas pessoas, mas isso tem ecoado dentro de mim ultimamente. Se nos falta criatividade, nos falta também espiritualidade. Se nos falta criatividade, nos falta também espiritualidade, porque a essência de Deus é criativa. O poder de Deus se manifesta e se revela através da criação e por meio da criação. Então, o poder criativo é uma marca da espiritualidade da nossa geração. Existem pessoas que acham que não têm criatividade. Talvez você não tenha entendido ainda qual é a linguagem pela qual Deus quer se mover através de você. Mas todos nós temos dentro de nós essa essência, esse DNA criativo. Sabe, eu quero falar sobre linguagem, é o primeiro tópico desse TED. E eu li sobre algo há um tempo atrás que me chamou a atenção. E agora você vai entender o porquê das baleias. Na época da Guerra Fria, o governo americano estava sondando os inimigos por conta de submarinos e tudo que estava acontecendo no Pacífico. Só que eles descobriram algo interessante. Existia uma baleia, e ela é chamada da baleia mais solitária do mundo. Ela foi descoberta, se não me engano, em 89, ou alguma coisa do tipo. A maior parte aqui, eu acho que talvez nem tinha nascido. Quantos nasceram antes de 89? Não precisa se expor, guarda para você. Tá tudo certo, vamos fingir que é todo mundo jovem aqui, ok? E essa baleia foi descoberta pela Marinha
porque ela era uma baleia solitária. Ela era uma baleia que não andava junto com as outras. Preste atenção nisso. Existiam centenas de baleias caminhando não, né? Mas nadando, né? Vamos lá, vocês entenderam, gente. Existiam centenas de baleias nadando juntas e ela estava sempre abaixo. Ela estava sempre desconectada do grupo. Ela estava sempre distante do grupo. E sabe o que os cientistas descobriram? É que essa baleia, ela tem uma característica única. O canto dela é em 52 MHz. Na verdade, o que acontecia com essa baleia não é que ela era antissocial ou que ela não queria se conectar com o restante do grupo, mas a linguagem que ela utiliza não é entendida pelo restante do grupo. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o quanto nós desejamos nos conectar com essa geração, se nós não tivermos a linguagem certa para falar para ela. Sabe qual é a conexão entre uma baleia solitária e pessoas criativas criando cultura? É que a gente precisa entender que o fato da gente carregar uma verdade dentro de nós não significa que o mundo acredite ainda nessa verdade. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu estava há um tempo atrás ouvindo um pastor de fora que é muito viajado, o que não é o meu caso, mas é o caso dele. E ele é muito viajado, ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou: olha, eu já estive em vários países, eu já conheci países em todos os continentes, eu já conheci várias culturas. Em todo lugar que eu vou, me levam para experimentar uma comida exótica. E todas as vezes que me oferecem uma comida exótica, Maurício, eles dizem o seguinte: cara, que gosto que tem carne de jacaré. E sempre diziam para ele: parece muito com frango. Aí ele foi para a Tailândia e chegou lá, ele queria experimentar cobra. E aí ele falou: cara, é a primeira vez que eu vou comer cobra, que gosto que tem carne de cobra? E eles falaram: bom, parece muito com frango. Ok. E quando ele foi experimentar avestruz e qualquer outro animal exótico, todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, as pessoas dizem: parece muito com carne de frango. E olha a sacada que esse cara teve. Ele disse o seguinte: sabe o que eu achei interessante? Todas as vezes que a gente tenta apresentar algo diferente para outra pessoa, a gente conecta as nossas realidades com um ponto em comum. Então eu digo: olha, parece muito com carne de frango, e a pessoa que comeu frango vai entender o que eu estou falando. O grande problema é, se eu estou falando para alguém que nunca experimentou frango, a minha mensagem para ele continua sem sentido algum. Deixa eu clarear um pouco melhor isso, preste atenção. Muitas vezes, como igreja, a gente está tentando criar uma cultura e uma conexão com o mundo lá fora, partindo do pressuposto que todo mundo tem a mesma cosmovisão cristã que a gente tem. Partindo do pressuposto que quando a gente fala de Deus, todo mundo entende Deus da mesma forma. Partindo do pressuposto que quando a gente fala de unção, todo mundo sabe o que unção significa. Eu não sei se você já parou para pensar na perspectiva de alguém que não é cristão, ou talvez nunca tenha ouvido falar de Cristo, ou talvez não acredita que Ele existe. Que um cara desse assistindo uma chamada para um culto em que a gente fala assim: eu quero chamar você para uma campanha em que a gente vai ter liberação de unção sobre a tua vida. Nós vamos tocar o shofar e fazer um ato profético, e as muralhas vão cair, e o grande Jeová Jirê vai mudar a tua história. A gente está partindo do pressuposto que aquele cara que está ouvindo sabe o que é um ato profético, um shofar, Jeová Jirê, Shekinah e unção. Quantos concordam comigo? O grande problema é que para essa nova geração tudo isso parece um universo paralelo. Eles não entendem do que a gente está falando. Sabe, o grande problema da comparação é que a gente pode estar se comparando a uma igreja de 10 anos atrás e achando que hoje nós somos uma igreja moderna. Porque a gente está fazendo artes um pouco melhores do que a igreja de 10 anos fazia. Nós estamos fazendo música talvez um pouco melhor, dependendo do critério, do que a igreja de 10 anos fazia. E a gente está pintando as paredes com uma cor talvez um pouco mais cool do que a igreja de 10 anos pintava. Só que se o nosso comparativo for com uma igreja que durante 100 anos parou na história, a gente pode estar achando que é contemporâneo, quando na verdade a gente continua parado no tempo. O nosso Deus é um Deus criativo, e a expectativa que Ele tem em nós é que sejamos criativos também. E o que significa ser criativo? Significa construir o futuro onde ele não existe ainda. Sabe qual a importância da linguagem? Às vezes a gente usa linguagens e frequências tentando alcançar a nossa geração, mas a pergunta que a gente sempre precisa fazer é: será que de fato estão entendendo o que eu estou tentando comunicar? Sabe, um grande desafio em relação à linguagem é que às vezes, tentando flexibilizar a linguagem, a gente pode comprometer a mensagem. Vocês estão comigo?
Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo há um tempo atrás, no meu desejo de alcançar a juventude. O que Deus falou comigo é o seguinte: ei filho, não dilua a mensagem no intuito de mais pessoas serem alcançadas por ela. Porque o que adiantaria mais pessoas bebendo algo que agora não tem mais poder para curar? A mensagem é como um remédio, e na dose certa, ou seja, sem que a gente acrescente ou retire nada, ela é suficiente para mudar a história de toda uma geração. Mas se a gente tenta diluir a mensagem, colocar coisas que nunca fizeram parte dela, achando que vai torná-la mais atrativa, a gente pode estar dando uma mensagem para muita gente beber, que não tem mais poder para transformá-los. Sabe, eu quero falar sobre linguagem, e talvez alguns perguntem: pastor, você falou sobre linguagem, ok, eu achei isso interessante, mas qual é a solução para que o mundo entenda o que a gente quer compartilhar? Qual é a linguagem certa para isso? Sabe, aqui na Lagoinha de Niterói nós acreditamos que a linguagem certa é a experiência. É por isso que a gente fala muito, o nosso convite desde o início da igreja até o dia de hoje é: experimenta. Você sabe qual é o poder da experiência? Tem um provérbio que eu acho maravilhoso, ele diz o seguinte: diga-me e eu esquecerei, mostre-me e eu lembrarei, envolva-me e eu entenderei. Durante muito tempo a gente disse o que é certo e errado, e as pessoas esqueceram isso no meio do caminho. Durante muito tempo a igreja tentou mostrar o que é certo e o que é bom. As pessoas acreditam nisso, mas não tem transformado elas, porque nem sempre elas entendem. Agora, quando a verdade do evangelho envolve um homem, nada mais é capaz de tirá-lo do centro da vontade de Deus. Sabe, eu quero compartilhar com vocês que o mundo só entenderá a verdade que nós carregamos quando ele for envolvido por ela. O segundo tópico que eu quero compartilhar, e eu preciso correr por causa do tempo, é sobre cultura. Você pode repetir isso comigo só para eu poder beber água rapidinho? Diga: cultura. Obrigado, gente. A igreja foi chamada para dar luz ao futuro. Eu compartilhei isso alguns dias atrás e me impressionou o quanto que isso reverberou. Preste atenção nisso. O chamado da igreja sempre foi dar luz ao futuro. E ultimamente o que a gente mais tem ouvido falar é sobre ideologia de gênero. A gente está preocupado porque tem pessoas falando sobre o sexo dos nossos filhos, tem pessoas querendo determinar o que eles vão optar e quem eles vão se tornar. Só que na verdade toda essa discussão em torno da ideologia de gênero só deixa muito claro que quando nós deveríamos estar construindo cultura como igreja, nós estávamos discutindo costumes. Enquanto o mundo estava ocupando lugares de influência na educação de uma nação, enquanto o mundo estava ocupando lugares de influência na cultura, nas artes, na música, a gente estava debatendo e discutindo se mulher pode usar saia ou não. A igreja estava discutindo se uma bateria e uma guitarra era um instrumento sacro ou profano. A gente estava discutindo se era necessário usar terno para jogar bola ou não. A gente estava discutindo se pessoas poderiam ser excluídas pelo simples fato de irem para a praia. Enquanto nós discutíamos costumes internos, o mundo construía cultura externa. O chamado da igreja sempre foi dar luz ao futuro e apontar o caminho. Sabe, o pastor Gustavo Paiva fala algo que eu acho incrível, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está se propondo a construir aqui. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. O mundo só tem voz nas artes porque durante muito tempo a igreja se calou. O mundo só tem voz nas mídias porque durante muito tempo a igreja se calou. Agora nós, como nova geração, temos a oportunidade de, ao invés de assistir o que está acontecendo, gerarmos o novo de Deus para essa geração. Tem alguém que está comigo nessa missão? Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Preste atenção nisso. A gente está assustado com o rumo que isso tem tomado. É porque na verdade a igreja não foi chamada para ficar de forma passiva assistindo o parto do que o mundo estava gerando. Nós fomos chamados para gerar o futuro dentro de nós. E sempre foi assim, desde Gênesis 1 até Apocalipse, a gente vê o poder criativo de Deus influenciando a história e mudando tudo ao redor dela. Sabe, eu quero finalizar esse TED e eu quero falar sobre construção de futuro, porque eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Esse dia vai ser lembrado por muitos anos, porque eu creio que é um marco, é um start em algo novo que está sendo gerado no Brasil. Sabe, eu tenho pensado muito sobre construção de futuro, porque o Evangelho, na verdade, fala basicamente sobre isso. O profético nada mais é do que gerar vida onde não existia. A fé nada mais é do que tratar as coisas que não são como se já fossem. Na verdade, em todo tempo, o Evangelho está nos impulsionando a construir o novo, a fazer algo que não existia, a dar direções.
Quando o homem é criado, Deus dá para ele governo e autoridade, diz: ei, até o nome daquilo que te cerca, eu te dou liberdade para você criar. O que Deus está deixando claro para a gente é o seguinte: eu tenho poder para criar todas as coisas, mas eu decidi compartilhar com vocês esse poder. Você tem noção do potencial que existe dentro desse auditório? Você tem noção do poder que existe dentro de cada um de nós? Deixa eu te falar uma coisa: todo avivamento é fruto de alinhamento. Mais importante do que a gente se preocupar com as tendências de design que vão surgir, é a gente entender o que os céus querem falar. Uma coisa que eu acho interessante, e eu já estou quase finalizando, é que os heróis da fé, eles marcaram a história, porque na verdade eles construíram a história. Os heróis da fé não eram passivos em relação ao que estava acontecendo. Eles não assistiram o fluxo natural das suas circunstâncias, mas eles transformaram os cenários em que eles estavam inseridos. Meu irmão, no tempo deles, os heróis da fé construíram as pontes para o futuro. E é sobre isso que eu quero finalizar, e é essa mensagem que eu quero que fique ecoando no teu coração. O teu chamado é para construir pontes para o futuro. Você já parou para pensar que se a nossa característica central é criar, é gerar o novo, é apontar o caminho, todas as vezes que a gente se anula, na verdade a gente está anulando o que nos faz ser quem somos. Sabe, eu fiquei lembrando de uma passagem e ela falou comigo nesses últimos dias, e eu acho que tem muito a ver com criatividade. Aquela passagem que diz que se o sal perde a característica de temperar, ele se torna descartável e sem propósito. Na verdade, eu creio que se a igreja perde a característica de apontar o caminho, de dar luz ao futuro e de trazer uma luz de esperança em meio ao caos, a gente perde o propósito de ser. Deixa eu te falar uma coisa: a construção de pontes leva mais tempo e recurso do que a construção de paredes, mas elas conectam enquanto as paredes dividem. A construção da história, ao invés da passividade em apenas assisti-la sendo escrita, leva mais tempo e recursos, mas ela inspira ao invés de oprimir. Talvez a visão que o mundo tenha da igreja é que fazer parte de uma igreja significa estar debaixo de um sistema opressor. Na verdade, eles precisam experimentar o que a gente experimentou para saber que não existe nada mais inspirativo do que servir ao Deus que nós servimos. 1 Pedro 2,9 fala sobre a nossa identidade, e eu termino aqui. Eu estava conversando ontem com um jovem sobre o que eu queria falar, e ele falou: pastor, você quer falar sobre construção de pontes? Sabe o que eu acho interessante? A palavra sacerdote, no original em latim, significa pontífice, e nada mais é do que construtores de pontes. 1 Pedro 2,9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdote real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, durante anos nós construímos paredes em torno das nossas verdades. Agora deixa eu te fazer um convite. Um Deus criativo deseja levantar uma geração criativa para que nós possamos estabelecer as pontes com o futuro, através dos escombros das paredes que nós derrubamos. As ruínas das barreiras que nós vamos destruir serão utilizados como tijolos na construção das novas pontes. É isso. Obrigado.